Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Hoje, para nós aqui, um dia muito especial, que é aniversário da nossa pequenininha, da nossa Lívia. A caçulinha. Fazer exatamente no dia do aniversário dela é para nós uma alegria. Que a gente homenageia ela, que ela não está aqui agora, está na escolinha, está na escola, né? Mas poder aqui falar dela é até emocionante para a gente. Imaginar que 8 anos atrás ela estava chegando aqui a esse mundo para trazer tanta alegria para nós. Então fica o nosso registro, nosso amor por ela, por essa figura que Deus mandou para nós, que nos dá tanta alegria, que nos oferece aí tantas satisfações que são assim difíceis até de enumerar, que pode parecer aí até um excesso de nossa parte, mas todo pai e mãe acho que ele é meio babão assim, né? Meio exagerado, né? na avaliação. Então fica aqui o nosso registro da nossa satisfação de tê-la em nossas vidas, a nossa Lívia Onichivski, hoje completando 8 aninhos, e para nós é um presente. Esses 8 anos eu estava fazendo as contas ontem, 2.922 dias juntos, você pensou? Então são exatamente 2.922 oportunidades de agradecer a Deus, né? Que cada um desses dias possa ser aí eternizado por muitos dias que virão pela frente ainda. Então a gente agradece aí o carinho de todos que se manifestam sempre, né, abençoando aí as nossas meninas, né, a Lara, a Lívia. E já começamos aqui com esse início do nosso estudo de hoje, que dá a entrada então na reta final do Evangelho hoje, nosso início do último capítulo do Evangelho. A gente sabe que ainda é uma jornada meio longa, porque são 80 e tantos itens, né, do capítulo 28 do Evangelho, 84, se não me engano. Então teremos aí pelo menos umas 80 semanas pela frente até encerrar esse ciclo, que quando for encerrado vai ser a segunda vez que a gente termina o Evangelho. E já daqui a 80 semanas, então, já estamos planejando aqui, já estamos esquentando as canelas aqui para começar a terceira vez que vamos estudar o Evangelho, vamos recomeçar de novo. É Então, isso aí. então já se programa aí para daqui a 80 semanas você estar junto com a gente para dar início a esse estudo. Então, bom dia meu, bom dia da Estela para todos nós. Bom dia, gente. O Sander falou aí da nossa pequena, e eu falo para vocês da bênção que é estar aqui estudando Evangelho com vocês e com essa clareza da vida que vê a gente, que faz a gente enxergar o aniversário dos nossos filhos, o nosso aniversário, aniversário da cidade, mudança climática, como tudo oportunidade de crescimento, não é? Para nós chega a ser assim, é fácil falar que somos pais porque temos crianças, como que a gente pode dizer, fáceis, né? A gente não rebola muito para que a Lara seja uma menina, assim, exemplo para nós, né? Que bacana. A Lívia, então, a gente não precisa ficar chamando atenção, esquentar a cabeça. Então, só agradecer a Deus mesmo e às vezes compreender. Muitas vezes eu e o Sandra já conversou sobre isso. Será que a gente não tem essas filhas, entre aspas, fáceis? Porque às vezes a gente não ia saber lidar com os difíceis por conta do nosso tamanho, né? Às vezes nós somos pequenos para lidar com problemas grandes, então vem duas criaturas fáceis. Pois é. Melhor pensar assim do que pensar que é merecimento, porque somos maravilhosos, é muito mais fácil, muito melhor pensar que a gente não tem capacidade. E muitas vezes, eu não sei vocês, gente, quando você olha a sua vida e você compara, como o Chico mesmo falava, compara com alguém que tem menos, compara com alguém que vive uma vida mais complicada, você se sente assim, poxa, eu acho que eu não ia dar conta. Então, muitas vezes eu penso isso da minha reencarnação. Não sou privilegiada de ter duas filhas maravilhosas. Eu não ia dar conta se elas fossem diferentes. Muitas vezes eu penso isso. Então, que Jesus nos abençoe de podermos estar aqui com esse discernimento de entender que a vida, esse pé nosso que pisa aqui no chão, é para nossa evolução espiritual eterna. Não é algo que eu vou colher amanhã, não é algo que eu vou colher hoje, é algo que eu vou sentir a melhora, mas eu vou colher lá na frente. Vai fazer todo sentido para nós. Então, Deus abençoe a sua luta aí também. Vamos que vamos. Bom, hoje então o nosso Evangelho é de número 179 e antes do Evangelho vamos para o nosso momento da oração. Bora. Amado Mestre Jesus,
benfeitores amigos que nos ajudam, nos auxiliam a encontrar melhores respostas nas nossas vidas, melhores caminhos. Gratidão por vocês não desistirem de nós. Assim o nosso coração se fortalece, se enche de alegria para termos passos mais firmes aqui nessa existência. Gratidão, Senhor, por poder estudar o Evangelho aqui com tanta alegria, junto a amigos queridos, em uma grande roda, virtual, mas de corações ligados a ponto que sabemos que se forma um grande fecho de luz que vai até o céu, de nossas casas, de onde a gente estiver. Muito obrigado, Senhor, por esses esclarecimentos tão precisos em nossas vidas, que faz com que a gente use o Evangelho a nosso favor, que ele seja a nossa estrada de luz. E quando a gente desviar do caminho, Senhor, nos busque, nos chame, recalcule a rota para nós. Senhor Jesus, abençoado seja cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, que cada um tenha os seus anseios, angústias e problemas vistos com mais clareza para encontrarem a solução ou até mesmo a aceitação. E que assim seja. Eu trouxe uma mensagem tão bonita hoje de um livro que eu gosto muito de ver as capas, né? Quer ver como que o pessoal antigamente ilustrava. Olha lá que bonitinho. É aquelas caixinhas de correio e um passarinho em cima. O livro se chama Mais Perto. Acho que esse livro eu não li, não. Não, faz tempo que eu não pego ele, hein? Não lembro desse livro, não. Você vai ver que bonito. O livro se chama Mais Perto, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo que se chama Doadores de Paz. Olha que lindo, gente. Não penseis que vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, Mateus, capítulo 10, versículo 34. Os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem concitando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que enxortam a harmonia e os que trabalham pelo equilíbrio. Olha, que possamos ser então, né, esses doadores de paz. Pois bem. Agora o Sandro vai ler o nosso evangelho que entrou no capítulo 28, um capítulo que, muda as nossas vidas. Então hoje no nosso evangelho, no 179, dando início ao fim. Engraçado falar isso, né? Estamos iniciando o fim do nosso evangelho aqui. Do término, do último capítulo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Hoje nós vamos ler, então, o preâmbulo, que é o que dá início, vai nos trazer entendimento do que significa esse capítulo aqui. Me acompanha na leitura aí? Vamos lá? Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar as nossas ideias, e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. A coletânea de preces deste capítulo é uma seleção das que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Podem ter ditados outras, em termos diferentes, apropriadas a diversas ideias, e ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não devem estabelecer nenhuma diferença entre os que nele creem e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas, quando sinceras. Não se deve considerar, portanto, esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus e o próximo.
e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões humanas. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, verifique então essa citação no capítulo 22, no item 16, é a de ser inteligível para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estranha, e por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerram são em geral sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros ouropéis. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir uma ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo, pois, de outro modo, não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas, na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas, pela expressão fisionômica e pela própria voz, percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. As preces aqui reunidas dividem-se em 5 categorias. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces pessoais. Terceiro, preces pelos outros. Quarta, preces pelos espíritos. E quinta, preces pelos doentes e obsedados. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, elas são precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos, intitulada Prefácio. E vamos ao comentário da Estela, que semana que vem, então, a gente já começa falando sobre a oração dominical. Hoje é só esse preâmbulo aqui explicativo, né? Do que significa, o que virá aí nessas outras semanas pela frente. E aí, o que você conta para nós? Olha que interessante, né? Nós vamos entrar em um capítulo de preces e às vezes nós passamos a vida inteira e a gente já fez prece, muitas pessoas todos os dias, com uma disciplina de às vezes 2 a 3 vezes por dia. E vem o Evangelho com esse preâmbulo e explica assim, então, tem uma maneira de você otimizar isso. Não que você fez errado. Poxa, a minha vozinha morreu sem saber isso. Minha vozinha fazia as preces dela ali, segurando o tercinho dela. Isso era válido? Com certeza. O problema, que não vamos nem dizer o problema, a gente enxergar uma conversa com Deus de maneira mais eficaz é você enxergá-la literalmente. A prece nos eleva a Deus, como diz o Evangelho. E Deus, nosso Pai, vamos pensar do jeito que quiserem. Tem gente que se imagina conversando com uma luz, tem gente que imagina conversando com um santo de sua crença, ou até mesmo com anjo de guarda. Enfim, é isso que acontece, nós nos elevamos. Então vamos pegar aquela pessoa que todos os dias orou, como
disse aqui o texto, maquinalmente, disse palavras ali para se sentir assim, bom, agora é meu horário de orar, eu tenho que fazer isso, e eu vou fazer, e isso está certo, isso me eleva, isso melhora meu dia, e está tudo certo. Eu trabalhava no Japão, e aí foi contratado junto na empresa lá, que era uma fábrica de mais de 200 pessoas, foram contratados muçulmanos, né? E os japoneses já sabiam que eles, mesmo indo em outro país, eles têm o momento deles de colocar o tapetinho ali e fazer todo o ritual deles né? ali. E aí a gente fala assim, como que isso... Eu vou descredibilizar isso da vida da pessoa? Não consigo. Aquela vozinha que desencarnou sem saber o que a gente vai saber agora. Dá para descredibilizar? É claro que não. Agora o problema é que a prece que é feita maquinalmente pode ser que ela não te esclareça da maneira necessária, ela te conforta. Eu não sei vocês, mas quantas vezes em momento de aflição eu não fiz um Pai Nosso ou uma Ave Maria, mesmo não prestando atenção da palavra, já sabendo que o Pai Nosso me aliviou. Agora, se mostram para você uma maneira ainda mais eficaz de ajudar a você naqueles momentos de perturbação, ou até mesmo ajudar você na euforia da alegria, que é uma prece de gratidão, por que não fazer? Ah, então eu vou desconsiderar a oração que o mestre nos ensinou, que é o Pai Nosso? De jeito nenhum. É interessante que o preâmbulo coloca aqui para nós uma explicação de como a gente vai fazer prece, como seria mais eficaz, mas não desconsidera nenhuma outra. Falou, para agora, isso daí tudo que você fez é lixo. Não, não é, é considerado. Mas como eu vou fazer melhor? A gente tem humildade para isso, não tem? Imagina que eu estou fazendo minha comida ali, faço arroz praticamente todos os dias. Aí minha filha de 16 anos vê na internet ali uma maneira diferente. Ó, mãe, você viu? Se você desligar em tal momento, colocar a tampa ali, não gasta gás. Aí você faz assim. Aí eu falo assim, ah, fica quieto, eu tenho 45 anos, faço arroz há mais de não sei quantos anos aí. Então, isso é o que o preâmbulo veio trazer para nós. Uma maneira da gente pensar assim, poxa, separei um momento para estar com a criatura mais importante no momento que ela, dos meus momentos que ela pode me ajudar. Sabe aquele, você já viu alguma pessoa dizer para você, ou você mesmo dizer assim, nossa, eu não posso perder aquela consulta, Luciano. Faz 2 meses que eu estou esperando essa consulta, é importante. Por quê? Você vai falar com o médico, talvez um gastro, um neuro, ortopedista não, que senão o cara já tá mancando há 2 meses, né? É muito tempo de espera. Mas aquela consulta que você fala, nossa senhora, eu vou até anotar no papelzinho aqui as minhas perguntas, porque senão a gente começa a falar lá da temperatura, do clima-tempo, e eu esqueço da pergunta que eu tenho que fazer. Imagina que as nossas conversas com Deus são as mais eficazes para nossa alma. E aí eu faço de qualquer jeito. Ai, deixa eu fazer logo aqui para essa aqui. Nossa, pronto, paguei. Tá pago. Igual aí na academia o pessoal fala, tá pago. E aí eles mostram para você, nossa, tem um jeito de fazer prece que é assim, você vai sair mais feliz, mais equilibrado, mais sereno diante de qualquer situação. Ah, mas eu sinto isso, Estela. Eu sempre fiz a prece, aquela prece decorada que eu falo assim, e eu sinto isso, que bom. Mas a gente precisa, às vezes, de respostas. Vamos colocar aí como as categorias de prece, né? Que é prece pessoal, prece geral, prece para os outros. Tá, eu com problema de saúde, uma pessoa da minha família. Estou em aflição. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma prece. Aí eu falo, Senhor, eu já fiz isso muitas vezes, principalmente para irmãos nossos. Tem parentes meus desencarnados, conhecidos, que você vê que aquela pessoa que era muito católica e que de maneira nenhuma ela ia desconsiderar um Pai Nosso, pelo contrário, ela ia sentir um presente. Você também, né, Sandra? Quantas vezes eu não fiz assim, ó, Senhor, vou fazer um Pai Nosso agora, que eu vou oferecer para fulano de tal, eu falo nome e sobrenome que está desencarnado, está aí no mundo espiritual, que ele receba esse Pai Nosso. E aí você faz. E eu tenho certeza que recebe.
E aí eu penso assim, e se essa pessoa ficou feliz com o Pai Nosso? Só que aí toda vez que eu orar para essa pessoa, eu vou fazer o Pai Nosso para ela? Por que às vezes eu não resolvo fazer assim? Não, eu vou orar para o outro lá, que está desencarnado, só que dessa vez eu vou pontuar tudo que essa pessoa fez de bom para mim enquanto ela esteve aqui na carne, na vida. Muitas coisas que você, por falta de humildade, por falta de conhecimento, por falta de compreensão do relacionamento que você teve com a pessoa, você nunca fez. Nem por WhatsApp, nem por telefone, muito menos ao vivo, olho no olho, que é mais difícil ainda. Que é olhar para a pessoa, ela desencarnada, como que fala assim, homenagem póstuma, é isso, né? Isso. Que a pessoa desencarnou. E você fala, ó, fulano, abençoa aí onde você estiver. Eu quero dizer que eu sou muito grato por aqueles momentos que a gente viveu na Terra. E você começa a lembrar. Isso faz um bem danado para o desencarnado, mas pasmem, faz um bem maior para você. Porque um coração grato acaba sentindo assim, poxa, eu sou um abençoado, hein? Fulano que desencarnou fazia isso, isso e isso para mim, igual o Sandor fala da vozinha dele. Faz muito tempo que elas desencarnaram, ele sente saudade das duas. Até eu brinco de vez em quando, eu falo Mufi da avó, que ele falava que a avó dele falava Mufi da avó, né? Mufi da avó. Mufi da avó. E aí, às vezes, quando ele vai fazer a prece para ela gostava também de Pai Nosso, acho que todos os nossos antigos gostavam demais. Ela rezava uns 10 terços por dia. Então, todos eles consideravam demais, né, as preces. E aí você também fala, ó, vó, eu gostava muito quando a senhora me chamava assim. Ele falava assim, eu gostava muito quando a senhora batia Toddy quente no liquidificador, fazia pão de queijo, bolinho de biscoito frito quando eu ia aí na casa da senhora. Gente, você imagina o que é isso para o coração dele, para o que está fazendo a prece? Porque o preâmbulo traz aqui para nós essa elevação de que a prece nos leva até Deus. Então, se você está fazendo aí um terço, 20 Pai Nosso, mas você sai do local que você fez, você sente uma melhora, fala, não, a gente melhora assim. Experimenta, às vezes, fazer essa. E eu vou te dizer, não dá para a gente colocar 5 pessoas na nossa prece que já passa de um tempo danado. Pela nossa criatividade, imaginação, de resolver fazer uma prece por alguém, de agradecimento, você começa a lembrar de cada coisa. E é muito gostoso isso. Fala, fulano, vou fazer uma prece agora, Senhor, por fulano. É bom sempre fazer isso, sabe? Você direciona. Você viu a prece aqui, como que é direcionada? Pessoal, para obsedados, para os espíritos, que são para os desencarnados. Prece para você, prece para o outro. Então eu vou direcionar, Senhor, vou pedir hoje por mim. Tem prece no Evangelho que a gente vai aprender a corrigir um defeito. Agora imagina, poxa, faz semanas que eu estou reclamando aqui do meu relacionamento com o Ciander, meu relacionamento com as filhas. E aí, de repente, você vai fazer o Evangelho e cai nessa prece aí para corrigir um defeito. E como você já está inspirado com o Evangelho na mão, é uma abertura. A sua casa pode colocar as trancas, os cadeados, a câmera e tudo, morar num condomínio fechado. Quando você faz o Evangelho, você abre as portas para os benfeitores entrar na sua casa. Então você já começou a prece assim, olha, tá muito difícil aqui em casa, meu relacionamento tá complicado. E aí você abre o Evangelho e cai, prece para corrigir um defeito. E de repente você, no meio da prece, fala assim, porque eu quero corrigir o defeito de... E aí eles dão um espacinho no Evangelho, a gente vai aprender isso aí já já. De ter mais paciência. Aí você fala, nossa, matou a charada da complicação que eu tô vivendo aqui em casa. De querer as coisas na minha mão, de querer as coisas do meu jeito, de ter mais compreensão, ter mais tolerância, ser menos ansioso, me livrar de tal vício. O tal vício, às vezes, é reclamação que detona com todos os relacionamentos. Quem que gosta aí de viver com alguém reclamão? Alguém cara fechado. Gostoso mesmo é viver com alguém que tá tudo bem, sempre. Quem é essa pessoa, gente? Essa pessoa pode ser qualquer um de nós. É só decidir ser. Enfim, quando vem esse esclarecimento, eu paro de perder tempo. Ah, mas eu nunca me senti perdendo tempo em minhas preces, não. Tá bom, mas dá para otimizar. A gente, com humildade, faz assim, eu vou continuar com meu Pai Nosso, que eu tenho um amigo nosso, nós temos um amigo,
que ele começou a ir no centro e ele falou assim, ai gente, eu tô me sentindo mal, porque eu passo em frente do meu altarzinho, ele tinha um altarzinho montado, né, com santos ali, e eu me sinto traindo, porque eu tô indo agora no centro, e no centro fala que assim seja, na minha mente fala amém, e aí parece que é uma luta, parece que eu tô traindo Deus, olha só que é complicado, gente, que bobeira, não é bobeira, é uma pessoa que aprendeu desde criancinha, a mãe, a avó, a tia, a irmã, o pai, pegou ele, colocou ele de joelhinho na cama e falou, vem cá filho, agora a gente vai fazer um Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, meu guardião, né, porque é o de anjo da guarda, e tá bom? E aí pronto, você fez sua prece. De repente ele entra no centro espírita, que o pessoal termina a prece com amém, com assim seja, e na cabeça dele fala amém, e ninguém fez aquela prece que ele faz todos os dias, e agora isso é uma luta. Só que a gente esclarece uma pessoa dessa? Para tudo que você fazia e faz diferente? Não. Faz o seu Pai Nosso, Ave Maria, e agora vamos falar do nosso problema. Ou vamos falar da nossa alegria. Ou não vamos falar de nada. E o que é não falar de nada? Senhor, nesse momento está uma calmaria na minha vida. Então eu agradeço. Mas eu também quero, Senhor, impulsionar uma bênção grande para o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu quero impulsionar, Senhor, uma bênção para o mundo. Porque a gente deseja paz. Isso é válido, isso é muito válido, porque fortalece no seu coração quem você realmente é. Eu vou ser sincero com vocês, gente. Às vezes eu vou orar para alguma problemática das pessoas, e no meio das pessoas, vamos colocar que a gente está orando para uma família. E no meio da família, tem aquele jumento que está causando todo o alvoroço. Vocês acreditam que às vezes eu não consigo falar o nome do jumento? Você é assim também, eu sou pequena, viu? Eu falo assim, Senhor, abençoe a Mariquinha, Maricota, Maricoto, e o fulano, e todo mundo que esteja envolvido, eu não consigo falar o nome do fulano, ou da ciclana, porque é o meu tamanho, mas eu abençoo tudo. Aí eu acabo com isso, descobrindo que eu tenho um problema com essa pessoa. Aí o que eu faço? Aí eu espero acalmar mais meu coração, aí eu faço uma prece só pro jumento. Esses somos nós. Quando a gente faz a prece direcionada, você descobre muita coisa de si. Fala, Senhor, eu tô aqui com problema de saúde, e é isso que eu gosto. Aí quando você fala do seu problema, aí vem teu anjo de guarda que te conhece, olha, ele conhece coisas que nem você sabe de você. Você tá com raiva de alguém, ele fala, tadinha, ela não entendeu ainda que ela sente inveja. Mas tá bom, quando você começa assim, ai, Senhor, tô com um problema ali com a minha gerente, a minha colega de trabalho, aí o anjo de guarda fala assim, nossa senhora, é agora. Aí ele encosta perto de você e fala assim, para de se incomodar tanto. Isso é inveja. Aí você sai da prece, você sai meio chacoalhado. Fala, caramba, essa prece era para me melhorar? Melhora. Pode ter certeza, nenhuma prece fica sem auxílio e sem melhora. Você se sente melhor. Só que aí você entende coisas que vão ser necessárias para sua melhoria do espírito. Então é isso que o preâmbulo faz para nós. Já já a gente entra nos capítulos das preces que vão direcionar certinho, mas nesse momento já dá para a gente começar aí otimizar o nosso tempo. Vou falar com Deus? Do que é o meu problema mesmo? Meu problema é financeiro. Fala com Deus o seu problema financeiro. Faz sua prece maquinalmente feita. Não tem problema, não descarta, não. Porque senão você vai começar essa luta que meu amigo tinha na luta do altarzinho dele. Que, meu Deus, todo mundo fala assim, seja dentro da minha mente, tá assim, amém. Amém, Senhor. Faz o amém. Mas faz também essa direcionada, que é muito importante. E eu vou lá, que você viu, outra campainha tocou. Minha mãe tocou a campainha. Peraí que eu já Ana Isabel tá chamando a Estela. Pois bem, senhores e senhoras, é o seguinte, o objetivo desse início aqui do capítulo 28 é nos orientar sobre a finalidade da prece. Que eu quero destacar aqui que a prece ela é sempre uma comunicação que parece que a gente faz com Deus, sabe? Mas no fundo mesmo, no fundo, ela vem para poder trazer luz no nosso pensamento, para que a gente aprenda que ela é uma comunicação que a gente faz com o nosso próprio íntimo. Quando você ora com sinceridade, como diz o texto bem destacado, sem essas palavras desnecessárias, sem esse excesso de adjetivações, etc., nós entramos na linha da autocomunicação, na linha da autoinformação. Eu faço mentalizações e até pedidos, por que não? Que tem foco, tem que ter objetivo.
Quando é maquinal, quando é algo feito sem pensamento, sem raciocínio lógico, passa a ser apenas, como diz aqui o termo, eu até destaquei aqui, ó, palavrório, não é isso? Tem que ser inteligível aqui, ó. Não passa de palavrório. Uma palavra pouco usual essa, né, palavrório, mas significa que são palavras que são vazias, são apenas maquinais, são apenas ditadas sem nenhum tipo de emoção. Semelhante a quando você decora um nome ou decora algum texto, consegue proferir ele sem fazer nenhum tipo de raciocínio em relação às palavras que são ditas. Destacando aqui então que a forma não é nada, o pensamento é tudo. É preciso colocar na nossa mente que a prece, ela tem que ter um pensamento direcionado. Por isso que às vezes as pessoas pedem para nós prece e a gente pede para dizer assim, o que está acontecendo? Ah, faz uma prece, faz um favor para o meu primo que mora ali na cidade vizinha, o nome dele é Roberto da Silveira. Então a gente pergunta para a pessoa, o que está acontecendo com o Roberto da Silveira? Qual que é o problema dele? Por que ele está precisando de prece? E aí a pessoa geralmente responde, não, é porque ele está, por exemplo, aí você vê que pode ter tantas variações, né? Não, é porque ele ficou desempregado agora, ele está preocupado e tal. Ou então, não, é porque ele vai passar por uma cirurgia semana que vem e ele está com medo. Não, é porque agora o filho dele sofreu um acidente e ele está muito abalado. Então, quer dizer, você pode ter vários motivos, né? Por isso que nós temos que aprender a direcionar a prece. Então, o que o Roberto Silveira tem? Ah, o Roberto ele está doente, ele está acamado, ele está lá com dengue, por exemplo. Então, o pensamento vai ser assim, Senhor Jesus, eu quero direcionar aqui para o Roberto Silveira, que está morando aqui na cidade tal, nesse momento está lá na cama, ele está em processo de recuperação, eu quero que ele saia o quanto antes, eu quero que ele se veja fortalecido e melhorado, assim, de uma maneira exponencial, de uma maneira, assim, surpreendente até. E desse instante em diante, eu possa encaminhar aqui as minhas vibrações positivas, minha energia para ele, para que ele possa fortalecer o seu sistema imune. Então você começa a viajar dentro da prece, dentro da pessoa, assim, ó, você invade o organismo dela, reorganizando todas as suas funções, fazendo com que, mentalizando, por exemplo, o exército de anticorpos dela em combate contra o vírus, no caso ali citado da dengue, né? Então olha como é que nós podemos fazer aí um direcionamento tão profundo e alcançar uma eficácia tão grande, porque deixa de ser uma prece genérica, uma prece vazia. Mas, Senhor Jesus, abençoe o Roberto da Silveira, que mora aqui em Mirassol, e a vida dele seja feliz e tal. Fica bem menos completa, você entende? Por isso que aqui diz aqui o destaque a questão do pensamento e da inteligência. Tem que ser inteligível a prece. Agora, quando você faz um negócio maquinal, você entra na linha da maquinalidade, você entra na linha da artificialidade. Tem valor para Deus? Fala, tem. Tem valor, sim, porque Deus reconhece o teu esforço em fazer uma oração, ou no caso, uma reza, né? Quando você está rezando, você está com boa intenção, sem dúvida nenhuma. Só que assim, poderia ser melhor. É igual você fazer um arroz. Você faz um arroz, se você só cozinha ele na água, ele fica cozido. Agora você colocar ali um pouquinho de sal, você dá uma fritadinha no alho, na cebola antes, fica aquele cheirinho gostoso, né, de tempero. Aí você joga o sal, aí você joga o arroz, aí você põe a água, aí o arroz fica ó, muito melhor. Então estamos aprendendo aqui a colocar tempero na nossa vida. Os espíritos superiores querem nos direcionar para que a gente alcance a eficácia em tudo que a gente faz. Aliás, essa é a beleza da doutrina espírita. Ela nos dá a oportunidade de aprender a como desenvolver excelência em tudo que a gente faz. Excelência no trato humano, excelência no pensamento, excelência na maneira de enxergar, excelência na maneira de orar, excelência na maneira de ser um bom filho, de ser um bom marido, de ser um bom pai, de ser uma boa esposa, de ser um bom irmão. Isso me encanta muito. Confesso para vocês que toda vez que pego esses textos assim e leio, eu fico sempre empolgado, sabe? Porque eu penso assim, puxa, isso é tão maravilhoso que o dia que eu conseguir pôr isso em prática de verdade, vai dar uma diferença muito grande na minha vida. E hoje aqui, então,
nesse início do capítulo 28, os Espíritos vêm nos dizer o seguinte: olha, Deus não é humano, tá? Ele não fica interessado em somente determinadas maneiras de fazer prece. Ele reconhece o coração de todos. Portanto, como aqui a Estela disse, sem dúvida nenhuma, todas as preces são ouvidas, independente de serem elas maquinais ou não, independente de serem elas feitas com um palavreado aqui. Deixa eu ver aqui onde está o texto que fala exatamente isso. Aquelas que não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estranha. Quer dizer, o cara está falando português, mas eu não estou entendendo direito o que ele fala. É português, mas é assim, é tão repleto de palavras difíceis de serem compreendidas ou não usuais, palavras que eu não tenho no meu cotidiano, que eu não leio por aí, não leio no jornal, não leio, só vou encontrar em alguns livros e tal. É tão recheado de intelectualidade que eu me perdi, rapaz. Eu não consegui entender direito. Então, até essas orações Deus reconhece. Só que elas podem ser melhores quando elas satisfazem. Porque uma prece que não é inteligível, não é fácil de ser compreendida, ela nos transforma, assim, em aqueles que cozinham arroz sem o tempero. Não tem o tempero da simplicidade, não tem o tempero da linguagem cotidiana, sabe? Dessa maneira simples de alcançar os corações. Então, isso nós temos que tomar cuidado. Ó, então está reconhecido. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Isso é legal. Essa é uma coisa que falta nas outras religiões, até eu acho. Considerarem as outras religiões. Quer dizer, se você é de uma determinada religião, geralmente só é considerado aquilo que a tua religião prega. Há uma leve desconsideração, vamos dizer assim, para não ser mais contundente, né? Há uma leve desconsideração das religiões em relação às outras. Já o Espiritismo dá destaque aqui, ó, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos. Porém, como eu falei, todo mundo cozinha o arroz fica cozidinho, fica macio, dá para comer bem, mas dá para temperar e tornar ele mais agradável, mais gostoso de ser ingerido, né? Então, quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Nós temos que ser vigilantes. Aqui está tendo uma instrução para a gente ser vigilante em relação a fazer críticas às orações ou às preces feitas por outros religiosos, ou por pessoas que têm linhas de pensamento diferentes das nossas. Nós, como espíritas, não podemos ridicularizar e nem transformar as preces feitas por outras pessoas que carregam outras denominações religiosas como sendo preces ineficientes ou preces vazias que não alcançam a Deus, ou quer dizer, bobagem, criar esse bairrismo, sabe? Criar esse preconceito religioso. Então está aqui bem destacado. Isso é uma coisa que me encanta, porque a doutrina espírita ela não trata as outras religiões como sendo inferiores. Ela diz das suas diferenças e mostra que é possível, com a diferença que nós temos, de alcançar um primor, alcançar aí uma excelência. Mas não diz que as outras não servem para nada, não. Elas têm lá sua relevância, têm sua eficácia, né? E a gente sabe aí que as pessoas, por exemplo, eu mesmo sempre fui uma pessoa muito avesso a terço, sabe? Que é muito repetitivo, é muito demorado, sabe? Eu não sei quantas orações, quantos Pai Nossos, quantas Aves Marias lá tem no terço, mas são muitas e me cansava, então era uma coisa que para mim não me preenchia. Mas existem aqueles, como eu citei aqui a minha avózinha saudosa, minha avó Natalina, que já partiu em 98, já há 26 anos atrás, ela acho que rezava no mínimo 5 terços por dia. Que eu lembro quando eu era menino, que eu ia ficar com ela lá na época de férias, ficava hospedado na casa dela lá, às vezes por um mês inteiro quase, vinha, ou 2 semanas, assim, e vira e mexe durante o dia, eu ia lá ver cadê minha avó, ela tava lá, fazendo o terço dela. Ela com o tercinho na mão, o olhinho fechado e rolando a bolinha, né? Passa uma bolinha para outra, né? Quer dizer, já. Então, para ela, aquilo era uma coisa fabulosa. Aquilo iluminava o coração dela, deixava ela tranquila. Então, como que posso eu hoje dizer que ela estava errada?
Então nós não temos esse direito de diminuir os gostos, as preferências e aquilo que faz bem para os outros, sabe? Eu mesmo não gosto de coentro, por exemplo. Não gosto de coentro. Eu acho um coentro, para mim, não tem um sabor palatável. Agora tem gente que ama coentro. Fala, meu Deus, não fala isso, Oceano. Eu não como nada sem coentro. Já tive amigo meu que falou isso. Aqui em casa, se não tiver coentro, acabou a vida aqui em casa. Eu amo coentro. Põe coentro no feijão, põe coentro não sei aonde. E já eu não gosto. Como é que eu posso falar mal do coentro? Não posso. Então, a maravilha da doutrina espírita é nos trazer essa lucidez. Aprende a respeitar os outros. Percebam que parece que é apenas um singelo preâmbulo, dando uma orientação inicial do que virá nesse capítulo 28, mas vai além disso. Dá uma instrução de respeito àqueles que pensam diferente de nós. Tolerância com o que nos é diferente, né? Isso me encanta na doutrina. Ela faz questão de destacar que todas as religiões devem ser respeitadas, todas têm a sua relevância, todas têm a sua eficácia. Deus ouve a todos. Isso me encanta. Isso me encanta muito. Aí, ó, até a Terezinha tá falando aqui, coentro? Compro de monte e congela aqui em casa. Amamos, aí, tá vendo? Então vai eu falar mal de coentro. Terezinha vai falar assim, isso você não sabe nada da vida. Pois é, mas ela tem, eu devo ter gostos também que ela não deve ter, né, Terezinha? De repente eu vou falar aqui de alguma outra comida que eu gosto, ela fala, ih, não, pelo amor de Deus, aquilo lá eu não como, não. Por exemplo, quiabo, eu não gosto de quiabo, eu não gosto de rabanete, não gosto. Tem muita gente que não gosta, e eu gosto de tudo isso. Só não gosto de coentro, tá, gente? E nem de dobradinha também, você não me oferece, não, que não é minha praia, sabe? Então a prece tem que ter a clareza. O principal aqui, ó, a qualidade da prece é clareza, ser clara, ser objetiva, ter direcionamento. Você pode orientar o teu pensamento para poder tornar ela mais eficaz. Então, você está com algum problema aí, mentalize a solução dele. Mentalize aquilo que você deseja que aconteça. Então, no caso que eu citei aqui, do rapaz da cidade vizinha, que está lá com dengue, está internado, então eu já começo a mentalizar ele curado, levantando da cama, fortalecido, enxergando bem, olhando para o lado e falo, vou trabalhar hoje, vou fazer minhas coisas, tô bem, ó, tô respirando bem, tô forte, tô aqui pegando um pezinho aqui, acabei de pegar uma compra aqui do supermercado aqui, então você mentaliza a pessoa como você quer que ela fique. Essa é a inteligência, essa é a clareza da prece. Eu não esperar que as coisas aconteçam de uma maneira automática, sabe? Não deixa tudo só no colo de Deus, não. Aprenda você a desenvolver os mecanismos de resolução que você quer que aconteça. Então, diante de alguém doente, não fica ali, ai, tadinho do fulano, ele está lá na cama, ou ele está lá na UTI, internado, estão espetando as veias dele com agulhas, e enfim, está tomando soro, e isso e aquilo. Não fica mentalizando a pessoa mal. Mentaliza só onde ela está e joga luz nela, para ela se restabelecer. Aí a gente torna, então, essa prece altamente eficiente, né? Eu falei aqui da palavra palavrório, quer dizer, é algo assim, palavrório. Blá, 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 fica aquela coisa repetitiva, maquinal, cansativa, faz a gente falar assim, meu Deus do céu, eu tô aqui escutando essa prece, acaba logo, pelo amor de Deus, não aguento mais, quero ir embora. Chega desse negócio, nossa. Olha, o que ele falou agora? Falou uma palavra ali que eu nunca ouvi na vida. Para que serve aquilo? Então a gente não pode se desconcentrar. Fica até a dica para quando a gente for fazer prece, não fazer algo assim, porque as pessoas vão se desconcentrar mesmo. Outro dia eu fui no centro aqui em Mirassol, no Chico Xavier, e uma amiga nossa, ela fez a oração de início. Eu achei que foi uma das orações mais bonitas que eu ouvi nos últimos tempos, assim, sabe? Primeiro que ela fez uma oração, um tom de voz, assim, ótimo. Ela não falou nem muito alto e nem muito baixo. Deu para todo mundo ouvir, sem microfone, sem nada. Segundo que ela falou palavras habitualmente ditas no nosso cotidiano. Terceiro, que não foi uma prece muito demorada. Eu calculo ali que deve ter demorado no máximo, estourando 3 minutos a prece dela. E ela trouxe tantas recomendações, tantas análises, tantas gratidões ali envolvidas, que
me tocou muito, sabe? Inclusive eu estava acompanhando a Estela, foi palestra da Estela naquele dia. Que eu fiquei encantado, eu fiquei ouvindo, falei, olha que beleza, gente, uma prece dessa daí não tem jeito de ser melhor que isso. Deixa eu ver se eu lembro aqui meu nome dela aqui para poder falar aqui. Quero até citar ela aqui, viu? Porque vamos ver se eu vou lembrar o nome dela aqui. Lembrei. É a Simone, a esposa do Ed, lá na casa da Prece Chico Xavier. Essa moça aqui, ó. Simone, ó. Essa moça bonita aqui, ó. Esposa do Ed, mas faz uma prece sensacional. Eu fiquei fã da Simone. Fiz questão depois de contar para ela isso. Então, Simone, fica o registro aqui, viu? Não sei se alguém é amigo da Simone aí vai contar para ela depois, mas assim, eu fiquei muito admirado na qualidade, sabe, da pessoa. Ela me satisfez assim de uma maneira tão grande que a prece dela foi assim para mim um encanto, assim, sabe? Eu fiquei me conectei assim com coisas superiores, assim, com energias superiores. Aí a Maria de Fátima Carmona tá dizendo aqui, ó, Simone é o nosso anjo. Ô, Fátima, manda um beijo para ela, viu? Fala para ela que eu sou fã número um das orações dela. E aí, que nós não transformemos então em pessoas que produzem lábios que se agitam apenas. Que é aquele blá blá blá, né? Blá 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 blá. Quer dizer, tá falando um monte de coisa, mas só se agita o lábio, não tem sentimento, não tem emoção, né? Não pode se transformar então em ato maquinal, puramente exterior. E aí então vamos entrar nessa divisão dos 5 itens: preces gerais, pessoais, pelos outros, pelos espíritos, pelos doentes e obsedados. Ou seja, nós vamos abarcar durante esse capítulo aqui, nessas próximas semanas, um verdadeiro compêndio, onde nós vamos ter direcionamento para qualquer situação. Então, só para vocês terem uma palhinha, eu vou ler algumas aqui, só o título, para vocês entenderem. Por exemplo, semana que vem nós vamos falar da oração dominical. Aquela oração tradicional que a gente faz no domingo, né? Aliás, é um texto bem longo, nós vamos ler semana que vem. É bastante longo mesmo. Então, vocês se preparem que semana que vem. Depois tem a prece nas reuniões espíritas. Quer dizer, como é que a prece é feita lá quando você vai para a tua casa espírita? Ó, depois tem as preces aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos, para corrigir um defeito, como até a Estela citou aqui, para resistir a uma tentação. Quando você quer dar graças por uma vitória sobre uma tentação, para pedir um conselho, prece pelas aflições da vida. Quem não passou por aflição, né? Às vezes está até passando nesse momento. Graças por um favor obtido. Então, enfim, essas são só algumas. Vão ter várias. Então, fica aí o convite para você nessas próximas semanas vir com a gente para a gente esmiuçar cada uma delas. Certo? Nosso tempo aqui já foi. Estamos terminando aqui a nossa reflexão de hoje. Basicamente, para resumir em uma frase, é mais ou menos assim. É gostoso dar um fechamento, né? E dizer assim: estamos iniciando uma metodologia que tem o objetivo de desmetodolizar, sair de métodos e transformar as orações em algo que saia do nosso coração, que alcance a eficácia de uma forma inteligente, de uma forma compreensível, de uma forma agradável, como a Simone fez comigo, na oração que ela fez lá no Chico Xavier em Mirassol. A pessoa consegue preencher as nossas aspirações. Então fica até o convite aqui para quem for de Mirassol aí, para conhecer e participar das reuniões públicas, das palestras, todas as quartas-feiras, às 20 horas, como está dizendo a Fátima aqui. Casa da Prece Chico Xavier, em Mirassol, vá lá para você. Vai lá amanhã para você ver a prece que a Simone faz. Você vai ficar encantado, viu? Então, trazer para nós, assim, esse entendimento de que vamos iluminar o nosso coração, iluminar as nossas mentes através desse direcionamento, desse foco, dessa inteligência, desse bom senso, dessa tom de voz agradável. Não pode ser muito baixo, as pessoas não ouvem, não ficam assim, o que ele está falando? Não estou ouvindo. Ou então muito alto, dá a impressão que você está querendo enfiar no ouvido da pessoa o que você está dizendo. Então tem que ter respeito, tem que ter tom de voz audível, mas respeitoso. Não pode ser nem muito baixo, nem muito alto. Tem que ter palavras que as pessoas compreendam. Palavrório foge disso.
Deixa a intelectualidade para ser demonstrada em outro momento apropriado. O momento da prece é o momento de iluminar corações. Certo, meus amigos? Vamos finalizar aqui então, agradecendo aqui a companhia de tanta gente querida. Estou vendo aqui que chegou aqui a Ellen Toscano, a Dani Ariela Saragnoli, meu amigo Fabrício Haddad, que também chegou aqui. Deu um alôzinho, deve ter saído já que está no corre dele, né? Nosso querido Brício Haddad, a Adriana Cavenaghi também está aqui. A Maria Tereza Mazei, a Suzete chegou aqui, Junqueira, minha amiga, a Horácia Garuti, nossa, tanta gente querida aqui. O Luciano Batista de Carvalho, lá de José Bonifácio. O Francisco Evangelista, enfim, a Sarinha El Assal, chegou bastante gente aqui depois que a gente começou a nossa reflexão, que a gente tenta não dar ali, vocês me perdoem, tá? A gente tenta não falar o nome da pessoa durante a nossa reflexão, porque senão fica mistura com o estudo, fica meio bagunçado, né? Então a gente faz só aquele início mesmo ali, o bom dia inicial, depois a gente segue com o estudo para poder dar foco, né? Senão a gente começa a se perder aqui no meio do bom dia e falando de um e de outro, atrapalha um pouco o estudo aqui, tá? Então vocês perdoem nós aí, viu? E vamos então, já que nós estamos aqui hoje no nosso coletânea de prece espíritos, vamos para a nossa prece de encerramento, né? Fazer o nosso momento da oração. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, é uma alegria poder falar contigo toda semana aqui, te agradecendo, porque o Senhor nos atendeu, a gente agradece muito o pedido atendido. Nós sabemos, mestre, que às vezes a gente faz pedido para o Senhor não atende, porque se nós formos atendidos nas nossas aspirações, nós que temos menos conhecimento que o Senhor, pode ser que esse nosso pedido só vá realizar um desejo nosso, mas esse desejo não vai nos trazer boas coisas. Então nós te agradecemos, mestre, por o Senhor providenciar aquilo que é necessário para nós. Nós te agradecemos, inclusive, por muitas vezes os nossos pedidos não serem atendidos. Porque se nós fôssemos atendidos em tudo que nós almejamos, fatalmente cairíamos em alguns buracos aí que nós não prevemos ou que nós não imaginamos. Já o Senhor, com conhecimento de bilhões de anos de evolução, sabe dar o direcionamento e sabe nos oferecer exatamente aquilo que nós necessitamos. Então, diante dessa tua enorme sabedoria, mestre, nós aqui nos recolhemos à nossa pequenez, de saber que estamos aí recebendo muito mais do que nós merecemos, sem dúvida nenhuma. A generosidade da providência divina, da misericórdia divina, é tão grande que nós não conseguimos mensurar. Nós vamos vivendo e percebendo que se fôssemos nós apenas colher aquilo que nós plantamos, nós fatalmente morreríamos de fome, essa fome do Espírito. Então nós te agradecemos, mestre, por nos enviar mais do que necessitamos, mais do que pedimos, e às vezes nós não enxergamos isso. Que seja sempre feita a tua vontade, que está sempre em consonância com a vontade do nosso Pai maior, de Deus, nosso Criador. Senhor Jesus, eu quero abençoar cada irmão nosso, que nos dá a honra da sua companhia toda semana aqui, pela Rede Amigo Espírita. Toda terça-feira liga aí no seu aparelho, às vezes no celular, às vezes no computador, às vezes a TV, e nos acompanha, vibra conosco, comenta, compartilha, é um pessoal engajado, são pessoas assim que estão em busca mesmo de melhorar a própria vida, o próprio entendimento. Para nós, assim, é uma grande satisfação. Falo em nome aqui da Estela também. É uma grande satisfação reunir mentes e corações que têm aí ambições e desejos semelhantes aos nossos. Nós nos sentimos fortalecidos com isso. Por isso nós abençoamos esses irmãos com saúde, com discernimento, com harmonia, com paz. Abençoamos também os seus familiares, onde quer que estejam, não importa se são espíritas como nós, sejam abençoados todos os familiares desses nossos irmãos. Quero abençoar também, mestre, os meus familiares, as pessoas que mesmo que não tenham as mesmas preferências aqui que eu, de doutrina espírita, aqueles que são católicos, evangélicos, eu tenho parentes aí, testemunhas de Jeová, eu quero abençoar cada um deles. Eu sei o tanto que eles são importantes na minha vida, sei o tanto que eles me amam, e eu quero respeitar muito a todos eles nas suas preferências religiosas aí. Senhor Jesus, quero abençoar os nossos irmãos do Sul que ainda estão lá resolvendo as suas pendências,
estão lá se recuperando, né? A perda financeira foi muito grande, até se recompor vai demorar um pouquinho, então a gente quer abençoar eles com o nosso direcionamento de força mental para que a sua fé jamais diminua, que eles possam continuar com aquela garra que é tradicional do povo gaúcho, trazendo a esses irmãos aí um encorajamento que eles têm de sobra, reforçando esse encorajamento para que eles possam se reerguer o quanto antes. E abençoar, mestre, esse nosso trabalho aqui, feito com o nosso coração, agradecendo pela oportunidade de uma leitura tão edificante, de textos tão esclarecedores que iluminam a nossa mente, e dizendo, mestre, que nós pedimos a tua permissão para que semana que vem possamos estar juntos novamente. Abençoando também, inclusive, aqueles irmãos que nos assistem em outro momento, que estão no trabalho, estão aí com outros afazeres, mas acabam assistindo à noite, ou assistem outro dia, ou fim de semana. Sejam todos abençoados também. Abençoar também, mestre, a nossa rede Amigo Espírita e todos os meios de comunicação que proporcionam a nossa chegada até vários corações mundo afora, através dessas redes sociais que nos aproximam, dão esclarecimento, nos tiram muitos véus dos olhos e do pensamento. Abençoado seja toda essa tecnologia, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma manhã. Semana que vem queremos continuar caminhando ao teu lado, mestre. A tua bênção, que assim seja.